Podflé, episódio 3, gravando. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Está começando o terceiro episódio do Podflé. Antes de mais nada, eu queria te pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora esse tempinho aqui, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações e nos siga nas redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, então é só seguir lá através do @podflécast. Nesse mês, o tema do nosso podcast será a ética indígena do bem viver. Roda a vinheta. Pode falar com liberdade, mas com ética e respeito, Podflé. Nos episódios anteriores, em agosto, nós tratamos aí da questão das vocações, em setembro nós tratamos da questão da Bíblia, e agora nós vamos falar então sobre a ética indígena do bem viver. E para nos introduzir nesse assunto, nós vamos ter o nosso quadro hoje, Fala Mestre, com o irmão Rafael Parente Sá Martins. Ele é historiador, é indigenista, missionário leigo, membro da equipe São Paulo do CIMI-Sul. Roda a vinheta. Oi Wesley e o pessoal do Podflare. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando da questão indígena aqui na introdução desse episódio desse podcast, né? Então, acho que quando a gente pensa na questão indígena, é importante a gente sempre lembrar que o Brasil, que hoje a gente tem chamado Brasil, é um território que milenarmente tinha pessoas, povos organizados morando aqui, né? Então, quando foi feita a invasão, a chamada descoberta, né? Que já tinha gente aqui nesse território, em 1500 tinha uma média de 5 milhões de habitantes, né? Morando aqui, organizados de formas diversas de se organizar politicamente, socialmente, né? Que foi o chamado, hoje a gente chama de povos originários, né? Mas também os povos indígenas. Só para a gente ter ideia desse impacto de encontro, né? O índice menor de povos indígenas foi em 1970, a gente tinha 70 mil pessoas indígenas morando aqui. Então isso a gente percebe que até a década de 70 dos anos 1900, a gente teve uma tentativa e um olhar de que os indígenas iriam acabar, né? Tem alguns estudiosos que falam que, no princípio, o importante era o corpo indígena, né, para servir de mão de obra, de trabalho escravo. Mas que depois de um tempo, o mais importante, e a gente tem isso até hoje, não é mais o corpo indígena, mas é a terra que o indígena ocupa. Então, essa compreensão ajuda a gente a entender um pouco das violências que perduram até hoje dos ataques aos povos indígenas com o objetivo de usar suas terras, que são as terras mais preservadas que a gente tem no território que é hoje chamado de Brasil. É importante a gente destacar também, nesse nosso momento aqui de introdução, de que sempre, desde 1500, desde que teve a invasão do Brasil, a questão indígena foi marcada por resistência e violência, né? Ou violência e resistência. Então, a gente tem uma série de atentados dos indígenas de forma de resistir que não são ensinadas na escola, que a gente não tem informação. Mas assim, só para a gente ter uma ideia, o que a gente aprende de capitanias hereditárias durou apenas 14 anos, né? Foi de 1530 e pouquinho até 1540. Esse sistema de organização política do Brasil colônia durou 14 anos por conta dos ataques que os indígenas realizavam nesses engenhos, não deixando esse território, essa casa deles, serem colonizadas e a terra também ser violentada, explorada, né? Eles não entendiam por que queriam tirar as coisas daqui e resistiam de forma organizada. Outro exemplo é a própria guerra de Tamoios, né? A gente que é aqui de São Paulo, a gente conhece, hoje tem até uma estrada chamada Tamoios, mas a Guerra de Tamoios foi marcada por alianças de indígenas com franceses contra outros povos indígenas com portugueses, mostrando essa capacidade de criar aliança, de pensar
diplomacia, para defesa, para ataque, né? Então, esses exemplos nos ajudam a gente a entender e mudar um pouco essa ideia de índio primitivo, que não consegue se organizar, essa visão preconceituosa que perdura até hoje. Quando a gente tem a presença dos aldeamentos jesuítas aqui, também tem uma resistência, né? Então, a gente poderia aprofundar um pouco isso, de como o processo de aldeamento, que é redução, né? Os jesuítas têm um papel importante, que é não deixar esses indígenas serem escravizados, mas tem uma visão de que esses indígenas não são portadores de nenhuma espiritualidade, né? É uma visão daquele período. E aceitar isso e pensar estratégias de assimilar as culturas é uma forma importante também da gente perceber a resistência nesse período de aldeamento. Acho que no marco, nessa perspectiva das violências, eu acho que é importante a gente destacar o massacre do Paralelo 11, que aconteceu ali na região de Mato Grosso e Rondônia, numa abertura de uma estrada, que 3.500 indígenas do povo Cinta Larga foram exterminados, não de uma vez, mas durante um período, né? Eles passavam de avião jogando roupa contaminada com sarampo, comida com veneno, para que esses povos fossem exterminados. Então, esses exemplos que eu trouxe mostram um pouco que a história dos indígenas aqui nesse território é marcada por violência e resistência, né? E isso perdura até hoje, né? Então, a gente teve recentemente na mídia o povo Yanomami, né? Mas o massacre do povo Yanomami não começou agora, né? Então, em 1993, a gente teve um massacre de Yamaxim, que foi o primeiro genocídio considerado e aceito pelo governo brasileiro, que foi, em 93, contra o povo Yanomami. E aí depois a gente teve esse, que ficou mais recentemente, a morte de mais de 500 crianças Yanomamis entre 2019 e 2022, por conta do garimpo, que perdura até hoje, né? Ainda não foi possível tirar todos os garimpeiros do território indígena, por exemplo, né? A Constituição Federal de 88, ela traz uma mudança de paradigma para pensar o Estado, pensar os indígenas, principalmente com 2 artigos, que é o artigo 231 e 232. O artigo 231, ele reconhece que ele reconhece o direito dos povos originários se organizarem, terem a sua cultura, o seu modo de vida respeitado. Então, é interessante isso, a Constituição não dá direito para os indígenas, mas ela reconhece um direito de origem. Então, antes desse Estado existir, já tinha pessoas aqui vivendo com as suas organizações sociais, com o seu sistema de justiça, com o seu sistema de educação, de saúde, que é o que vai garantir hoje a luta indígena por política pública, por exemplo, de saúde diferenciada, né? Que é a política pública de saúde que vai respeitar essa forma originária de pensar a saúde, né? E o artigo 232 da Constituição, ele vai falar que os indígenas são sujeitos jurídicos para lutar pelos seus direitos. Isso pode parecer óbvio, mas até 88 o indígena era tutelado pelo Estado. Então, por exemplo, o indígena não podia viajar sozinho, precisava de um agente federal responsável por ele, né? Então, a Constituição de 88, ela torna o indígena sujeito de direitos, inclusive para entrar na justiça reivindicando seus próprios territórios. Então, essa mudança é muito importante para a gente entender as lutas que estão acontecendo hoje na nossa sociedade. A luta de demarcação é a principal bandeira da causa indígena, né? Então, primeiro a gente precisa entender que a terra indígena ela é declarada. Quando o indígena fala que a terra é indígena, a terra é indígena. A demarcação é um processo administrativo do Estado para reconhecer aquela área que é indígena como indígena dentro da sociedade brasileira, né? Então, a demarcação de terras ainda é um problema grande. Aqui no estado de São Paulo, só 40% dos territórios indígenas são demarcados, né? E até é óbvio que os conflitos, a insegurança territorial é grande,
Mas, inclusive, nas terras demarcadas, a gente tem conflitos também, né? Aqui no estado, a gente pode destacar conflitos com fazendeiros e, principalmente, conflitos em área de mineração, principalmente na região do Vale do Ribeira, e a especulação imobiliária, tanto de grandes empreendimentos quanto de regiões mais de turismo, né? Então, a gente tem esse conflito que impacta nesses processos de demarcação aqui no estado. Além da demarcação, hoje a gente vivencia essa luta constante por alguns direitos específicos, né? Então, garantir saneamento, acesso à água, os territórios muito degradados ou porque já foram arrendados, já foram ambientalmente esgotados, né? Então, a ausência de caça, então gera uma necessidade de alimentação. Então, uma série de direitos que pautam também a luta que a gente acompanha hoje em dia, né? Dentro desse processo de demarcação, a tese do marco temporal é uma ameaça atual, né? É uma ameaça que está na pauta do movimento indígena. De forma simples, a tese do marco temporal é uma tese da bancada pluralista dos fazendeiros contra os direitos originários dos povos indígenas. Então, a tese do marco temporal, ela fala que os indígenas só vão ter direito aos seus territórios, aqueles territórios que eles estavam no dia da Constituição Federal de 1988, que é dia 5 de outubro, né, de 88. Então, essa tese, ela nega o processo que expulsou os indígenas. Então, se os indígenas não estavam nos territórios indígenas em 88, é porque eles foram expulsos, eles sofreram um processo de violência, de extermínio para sair dali. E como eu disse, até 88 eles não eram sujeitos para poder reivindicar os seus territórios, né? Então, algumas regiões, eles não estavam ali porque eles foram expulsos. E só depois de 88 eles conseguem fazer essa reivindicação e provar depois, com outros estudos, essa violência que foi sofrida em como ali foi e é o território indígena, né? Então, a tese do marco temporal, ela foi julgada pelo Supremo, né? E os ministros do Supremo interpretaram que ela é uma tese inconstitucional. Mas, mesmo assim, o Congresso que a gente tem hoje aprovou uma lei, que é a 14.701, que aprova o marco temporal. Então, isso pode parecer óbvio que a lei é inconstitucional. Mas o Supremo precisa escrever isso. Ele precisa se pronunciar falando que essa lei é inconstitucional. E isso ainda não foi feito. A gente está vivendo um momento dessa pauta tá sendo discutida. O ministro Gilmar Mendes, ele convocou uma mesa conciliatória para resolver esse problema, mas os indígenas não tiveram seus direitos respeitados, como de intérprete, de ter o tempo que eles precisam para discutir, para compreender, e eles se retiraram dessa mesa de negociação, né? Então a gente está nesse momento de incerteza disso, mas fazendo uma proposição para que o Supremo, uma pressão, né? Para que o Supremo declare o quanto antes a Lei 14.701 inconstitucional. Acho que esse é um pouco do cenário que a gente tem da questão indígena hoje. Acho que é importante falar um pouco do trabalho do CIMI, né? O Conselho Indigenista Missionário, que é um organismo vinculado à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A gente tem equipes missionárias com missionários leigos, religiosos, consagrados, espalhados por todo o território nacional, acompanhando os povos indígenas. E o CIMI surge há 50 anos com uma proposta diferente de evangelização a partir das práticas de alguns missionários que estavam convivendo com esses povos. Primeiro, de compreender que a nossa presença é para fortalecer tanto a espiritualidade quanto o modo de vida que já existe ali, naquela comunidade. Teologicamente, a nossa mística tenta encontrar, quando a gente está na aldeia, a gente não vai com essa pretensão de levar a Deus, mas a gente vai com a pretensão de encontrar Deus que já se revelou para esses povos, né? Então essa é um pouco da mística que nos move, e o nosso objetivo principal é conviver com os povos, para não entrar
com uma prática colonizadora de levar propostas prontas com o nosso olhar, mas a partir da convivência, contribuir com as suas autonomias, com as suas lutas e fortalecer as práticas tradicionais, que é o que faz com que esses povos estejam vivendo e querendo viver com tanta violência e com tanta prática de destruição dessas vidas e também dos seus territórios. Então, acho que é um pouco isso, essa introdução. Eu e o Cine, a gente segue à disposição para poder contribuir em outros momentos e participar também e somar, contando que vocês também somem com a causa indígena. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Rafael, pela tua contribuição, que nos ajuda a adentrarmos nesse universo. E hoje aqui nós estamos nos estúdios da Rede Rua. Queria aqui, em nome de toda a equipe do Podflare, agradecer à Rede Rua, aos irmãos Verbitas que nos cedem esse espaço para que nós possamos gravar aqui mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos recebendo aqui a nossa querida irmã, colega de faculdade, colega de teologia, é a irmã Antônia Bianca Oliveira dos Santos, né, que é formada em filosofia na FAPCOM, faz parte da congregação das Pias Discípulas do Divino Mestre, né, e ela estuda teologia, é minha colega de turma, né? Então estou tendo aqui o prazer de recebê-la no Podflare para a gente tratar desse assunto. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada, Wesley, pelo convite. Obrigada a toda a equipe do Podflare por essa oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês, meus colegas de turma. Esse momento também de refletirmos um pouco sobre a ética indígena do bem viver e conhecer o que é o bem viver também, né? Irmã, essa foi a tua pesquisa, né? Foi o tema da tua pesquisa na filosofia, correto? A ética indígena do bem viver. Você poderia falar um pouquinho das tuas motivações? Por que você decidiu trabalhar esse tema na filosofia? Primeiro de tudo, esse tema vem comigo desde a minha origem, porque eu sou do Amazonas, sou ribeirinha, de uma comunidade chamada Tamaniquá, às margens do rio Solimões. Então, a vivência indígena, ela faz parte de mim. Então, eu fui criada às margens do rio Solimões, numa casa flutuante, no qual tudo aquilo que nós produzimos e temos como subsistência é da natureza. Então, eu costumo dizer que nós vivemos no ritmo dos rios. Na época da cheia é o tempo da pesca, na época da seca é o plantio, o cultivo da castanha. Então, quando eu comecei a estudar filosofia, eu já tinha essa inquietação de conhecer mais o pensamento indígena, a filosofia indígena. Tratando desse tema dentro da filosofia é um contraponto à filosofia eurocêntrica, né? Então, me trouxe também essa visão. E ali começou um pouco, dentro da filosofia, eu comecei a me questionar sobre essa vivência indígena, sobre o bem viver indígena. E eu fui, apesar de eu não ser de uma comunidade indígena, né, ser comunidade ribeirinha, nós vivemos esse modo indígena. Então, a pesquisa me levou muito para esse caminho de também trazer para dentro do campo acadêmico essa reflexão, né, a partir da minha vivência e da minha história. E aí eu começo a pesquisar o que é o bem viver, a ética indígena do bem viver, o bem viver que é essa vivência em comunidade, a partir da comunidade, onde se cria a harmonia com todas as formas de vida, de que olha todos os seres como sujeitos e sujeitos de direito que vivem em harmonia. Nós nos colocamos em contraponto a tudo aquilo que pode nos deixar em crise, como o sistema capitalista, o neoliberalismo,
esse sistema que objetifica o ser humano, a natureza, que vê apenas a natureza como uma fonte de recursos a ser explorado e não como sujeito, né? Como aquela que nos dá a vida, que dá vida à nossa vida. Então, o bem viver, ele nos mostra isso, que nós não somos algo apartado da natureza, mas nós somos a natureza, nós fazemos parte dela. E é por isso que é importante nós cuidarmos, nós preservarmos, nós termos essa interligação com todas as formas de vida. É um tema super atual, né? Irmã, você é religiosa, eu também sou cristão. Esse podcast nasceu no ambiente religioso porque nasceu no ITESP, que é uma faculdade que ensina teologia, e a maioria das pessoas que estudam ali são religiosos. Eu sou o único leigo ali, né? E nós estamos aí nós estamos no mês de outubro, que a igreja nos convida a refletir sobre essa questão da missionariedade. E a palavra missão e a questão indígena nem sempre conviveu em harmonia, né? Houve tensões ao longo do tempo, né? Sobretudo quando a missionariedade era entendida sobre a mentalidade colonialista, né? Ou seja, que fez com que fossem dizimadas várias culturas, né? E os povos indígenas foram talvez os povos mais prejudicados por essa mentalidade. Como que você vê isso hoje, na atualidade? Houve avanços, na tua análise, houve avanço por parte da igreja nessa mentalidade? A igreja superou? Como que você vê essa questão, essa relação entre missionariedade e a questão dos nossos irmãos dos povos indígenas? Eu acredito, Wesley, que nós estamos num processo de caminhar juntos. E nesse caminhar junto temos alguns avanços, como o CIMI, o Conselho Missionário Indigenista, que foi criado pela CNBB na época da ditadura, justamente com esse intuito de lutar pelos direitos dos povos indígenas, de dar ouvido a esses povos, né? Então, temos o Papa Francisco, que fez um sínodo para a Amazônia, onde ele olha também para toda essa realidade dos povos indígenas. Então, temos a encíclica Querida Amazônia, temos a Laudato Si. Então, hoje temos vários avanços nesse sentido de caminhar junto, de fato, de olhar para os povos indígenas não como seres selvagens que precisam ser catequizados, como era no início da colonização, ou para ser imposto uma religião, mas é olhar para esses povos e ver a revelação de Deus na cultura deles, né? No modo deles serem e estar no mundo. E a gente vê que Deus se revela de tantos modos, né? Então, é importante nós termos essa consciência da revelação de Deus de vários modos, de várias maneiras, nas diversas culturas. E é importante também nós pensarmos na igreja enquanto enculturação. Não chegarmos para evangelizar querendo impor a nossa verdade, aquilo que acreditamos como religião, mas a partir aprender com a realidade desses povos e nos enculturar nessa realidade para também sermos evangelizados além de evangelizar. Irmã, a partir dessa tua fala, né, então dessa mudança que está acontecendo na igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, né, da evangelização que é vista agora não como essa mentalidade que nós citamos aqui, colonizadora, mas como uma mentalidade de enculturação, ou seja, eu tenho consciência de que nos outros povos também tem a semente do reino, e no processo de evangelização, não só eu evangelizo, mas também sou evangelizado pela cultura. A partir da tua pesquisa, né, o que você poderia destacar, né, da cultura indígena que nos evangeliza hoje, olhando para a atualidade? O que nós deveríamos aprender da cultura indígena, no teu ponto de vista? Um dos pontos que eu destaco é a vivência em comunidade e a partir da comunidade, né?
o bem viver indígena, ele se fundamenta nessa harmonia, nesse respeito mútuo e na vivência do coletivo, onde o eu não pode se sobressair à coletividade, né, à comunidade. Então, quando nós pensamos, né, a partir da vivência cristã, nós podemos fazer até um paralelo, né? O bem viver, pegando o bem viver para os povos guaranis, né? É a busca da terra sem males. E aí a gente vê Jesus que fala, anuncia o reino, o bem viver, o viver bem, e Jesus fala da vida em plenitude. Então a gente temos essa comunhão, né, de buscarmos e lutarmos pela dignidade de todas as formas de vida. E então o bem viver ele parte desse coletivo, da comunidade. E nós somos chamados a viver em comunidade também, como cristãos. Outro ponto que é a valorização de todas as formas de vida, como já foi dito, no sentido de que não olhar para o outro ou para a natureza ou como objeto, mas olhar e ver o outro como um sujeito, e um sujeito de direitos, que tem voz, que tem vez, que é um ser. Então, dentro da vivência, dentro do bem viver indígena, isso se sobressai, né? Essa harmonia, esse cuidado com o outro. E nós também, Jesus Cristo nos fala esse amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, assim como nós cuidamos de nós precisamos cuidar do outro. Então, é importante também olhar para esse paralelo, de fato, que o bem viver também traz com o ser cristão, né? E assim, dentro dessa discussão, você acha que não entraria também? Será que não seria útil hoje para nós que estamos vivendo uma crise ambiental, né? Com tantas catástrofes, tantos acontecimentos que nos preocupam, né? No geral. É um dos temas mais discutidos na atualidade. Será que também isso nós não poderíamos... Você destacou que dentro do bem viver, da ética do bem viver indígena, tem essa questão de lidar bem com todos os modos de vida, né? Isso inclui, claro, a natureza, como você mesmo falou. Será que nós não poderíamos também, nesse aspecto, ser evangelizados nesse sentido de aprender, como você mesmo citou, nas motivações da tua pesquisa, que nós vivemos num tempo em que a mentalidade consumista vê a natureza como algo que precisa extrair para transformar em produto para depois vender, não é? Você acha que essa relação dos indígenas com a natureza não pode nos evangelizar nesse sentido? Sim, Wesley, nós podemos aprender muito, muito, muito mesmo com o bem viver indígena. Até porque quando nós falamos do bem viver indígena, nós falamos e pensamos na natureza como parte fundamental da sociedade, no qual sem ela nós não podemos viver. Então, eles nos evangelizam nesse sentido de estarmos em comunhão e estarmos em harmonia com a natureza, porque nós somos parte dela. E nesse tempo onde nós vivemos de tanta exploração e tanto consumismo, onde tudo se transforma em mercadoria e até o próprio ser humano se faz mercadoria, é importante essa reflexão do bem viver, aprender com os povos indígenas, esse respeito, esse cuidado, essa valorização da vida. Então, o bem viver ele se aponta como esse novo caminho, esse novo horizonte de sermos e estarmos no mundo como uma preservação da nossa própria vida, como a preservação da humanidade, como a preservação do nosso mundo, porque se continuarmos no ritmo que estamos, não sei o que será de nós, né? E a gente vê que a conta de toda essa exploração, de todo esse consumismo, esse mito do desenvolvimento e progresso está chegando, com as diversas catástrofes, com as diversas guerras que temos hoje no mundo, e nós
E aí fica a pergunta, né? Podemos nos perguntar, será que de fato estamos progredindo? Será que de fato estamos nos desenvolvendo? E uma conclusão que eu chego é que nós estamos nos autodestruindo. Sim. E o nosso desenvolvimento estamos deixando de nos desenvolver enquanto humanidade. Sim. Então, são reflexões que vêm, que são importantes e que podemos aprender muito com a vivência do bem viver. Esse novo jeito de ser e estar no mundo onde nós não destruímos, mas vivemos juntos. Sim, de fato, como você falou, estamos caminhando mesmo para a autodestruição, porque nós nos colocamos cargas de trabalho que nos adoecem, né? E extraímos demasiadamente os recursos, estamos esgotando os recursos naturais, né? Então, de fato, precisamos refletir sobre isso. Muito obrigado, irmã, pela tua colocação. E eu queria te pedir, né, para encerrar aqui a nossa fala, depois eu vou te pedir para você, eu sei que você preparou aí uma poesia para a gente concluir aqui o nosso momento, mas antes eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Para mim foi uma alegria estar aqui e fazer essa conversa com vocês. O que eu falo é que possamos pensar sobre o modo de vida que estamos vivendo hoje e aprender dos povos indígenas a viver e estar no mundo. Aprender essa vivência não do acúmulo e do consumo, mas de produzir o suficiente para vivermos e que precisamos cuidar de todas as formas de vida, de tudo aquilo que o Criador nos deixou, que precisamos cuidar, porque daqui a pouco nem nós teremos e não teremos mais para gerações futuras. Muito obrigado. Você preparou então a poesia, fique à vontade para declamar. Então, eu trouxe um poema que se chama Amazonas, do poeta Celdo Braga. O rio se banha de luz, murmureja e vem seguindo, de porto em porto esculpindo as margens do seu destino. Destino de ser caminho, de ser barco e navegante, de ser leme e comandante do seu próprio caminhar. Canaranas, matupás, membecas e morerus são ilhas de arribação no regime das enchentes. Nas vazantes borda-praia, onde o rito da desova aninha nos tabuleiros tartarugas e tracajás. E no ciclo das areias, a vida eclode apressada, para ser de novo tocada pelo compasso do rio. Quantas vezes esse rio brincou comigo de pira, lavou roupas nas beiradas, foi a fonte do meu pão. Em silêncio e solitário, vai vencendo desafios. Sem vereda em Paranás, bebe águas de outros rios. Guarda o segredo dos lagos, se embranha nos igapós, sabe notícia da mata na boca do igarapé. Ao desfolhar a paisagem, das matas já distantes, dos primeiros navegantes, acordando o seu silêncio. O rio acende memórias de lendas e encantamento e fragmentos de mistérios que borbulham no seu leito. Carrega todos os sonhos do olhar da ribanceira, que se enche de esperança ao ver o barco passar. Sempre que um gesto impensado, tol das águas mancha a vida, o rio geme lá no fundo a ferida que já sangra. O sol mingua no poente, brisa mansa, maresia, o rio se esquiva e dorme em noturna romaria. No amanhecer, ainda brilha a luz dos últimos astros que à noite se banharam
no firmamento do rio. Rio de saber, santuário, onde os pajés e sacacas, em mirações milenares, beberam da sua luz. Luz de versos que caminham, alumiando as barrancas, que choram terras caídas, à procura do outro chão. Com jeito de cobra grande, o rio das águas barrentas, rumo leste busca o mar, talvez para se perder, talvez para se encontrar. Muito obrigado. Muito obrigado. Irmã, você gostaria de deixar alguma rede social, se o pessoal quer acompanhar o seu trabalho, a tua caminhada, uma rede social pessoal, uma rede social da sua congregação? Fique à vontade. Eu tenho o Instagram, meu Instagram pessoal, que é Bianca_Oliveira0920. E nós temos o Instagram da congregação, que é irmãs.discípulas.vocacional. Ali nós apresentamos um pouco da nossa missão, do nosso trabalho. E também temos a revista de liturgia. É só procurar @revista de liturgia, que você também encontra o Instagram. E a nossa revista ela é um subsídio na formação litúrgica para as comunidades. Ok. Mais uma vez, em nome de toda a equipe do Podflé, te agradeço, tá bom? Esse episódio foi uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais desse universo, né? E sobretudo, acho que saber também como a igreja tem trabalhado essa questão, como a igreja tem evoluído na compreensão desse assunto, no lidar com os povos indígenas. Então, para mim, pessoalmente, e penso que para todos que assistiram esse episódio, foi de grande contribuição. Obrigado e continua. Eu sei que você continua pesquisando, não é? Você me disse aqui nos bastidores que fez o TCC, mas continua pesquisando, continua aprofundando para nos enriquecer ainda mais, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Wesley. É sempre muito oportuno falar desse tema e trazer essa reflexão para todos nós. É importante nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, né? E sim, eu quero continuar pesquisando, adentrando esse caminho, que é um caminho sem volta, porque nos ajuda e nos faz a querer e estar no mundo de outra forma, de fato, de acordo com o bem viver. Então, para mim foi um prazer estar com vocês para trazer essa reflexão. Obrigado. E a você que nos acompanha, te peço mais uma vez, se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Pelo @podflarecast. Então eu queria também falar aqui das redes sociais da Rede Rua, né? Então sigam lá também pelo @rede_rua. É um bonito trabalho que tem em São Paulo com a população de rua de um grupo ligado à Sociedade do Verbo Divino. Então vale muito a pena conhecer. Talvez futuramente vamos fazer um episódio sobre. Tá bom? Então até a próxima. Pode falar com liberdade, mas com ética e respeito, Podflé.